Mas agora a gente vai passar aí algumas imagens que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Torcicolo. Como dói, né? Agora, até para vocês entenderem, o torcicolo ele é uma contração involuntária dos músculos do pescoço e ele causa dores e essa dificuldade para a gente mexer a cabeça. É comum que os sintomas surjam de manhã devido à má postura ao dormir, mas também é frequente que aconteça depois de algum esforço exagerado no pescoço, né? Estima-se, gente, olha isso, que 55% da população brasileira já teve ou terá algum tipo de desconforto relacionado ao torcicolo. E dentro dessa porcentagem, 12% das mulheres e 9% dos homens poderão desenvolver cervicalgia crônica. Aí ficou sério, né? Então é muito importante ficar atento aos sintomas e ao problema. As causas do torcicolo são diversas, então existem diferentes tipos. Uma das causas mais comuns também é o estresse do dia a dia. Aí ele vai causando aquela tensão muscular no pescoço. Agora, por exemplo, no frio também pode aumentar essa tendência para desenvolver o problema. Sabiam disso? O torcicolo é um distúrbio relativamente comum, mas é sempre importante ficar atento aos seus sintomas, que podem ser um sinal de alerta para outras doenças. Por isso, hoje, nós convidamos para bater esse papo ao vivo. E eu, claro, quero a sua participação, @VocêBonitaTV. Mande pra gente o ortopedista especialista em doenças de coluna, Guilherme Meyer. Bem-vindo. Como vai? Como vai? Tudo bem, doutor? Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Bom, depois deste belo texto, não é? Isso mesmo. Falando a respeito do torcicolo, te pergunto. É uma dor e é algo que acontece, embora a gente tenha ouvido nessa introdução algumas causas, que a gente pode considerar fisiológicas. Tipo, é uma região que a gente concentra um monte de coisa. É um movimento que a gente faz constantemente. Então, digamos assim, o nosso corpo está preparado para esse tipo de lesão momentânea? Essa é uma ótima pergunta, Carol. Na verdade, o torcicolo, como você bem comentou na sua introdução, é uma dor, tipicamente uma dor muscular, relacionado à má postura, e atualmente a gente tem usado a nossa coluna de uma certa forma inadequada, né? Então a gente usa muito o celular, fletindo muito o pescoço, né? Então é comum a gente usar o laptop no colo, também sempre numa posição de flexão. Obviamente hábitos de vida interferem, então o sedentarismo a gente vê associado com um aumento nessas dores cervicais. Tá. E o torcicolo, classicamente, é uma dor de curta duração. Frequentemente acontece no período da manhã, então a gente dorme de mau jeito, eventualmente dorme à tarde num sofá, esparramado todo torto, aí acorda com aquela contratura muscular. Então, de fato, o organismo ele não suporta esse uso inadequado das suas estruturas. Então, nós não estamos preparados, então, para isso. E cada vez mais a gente usa de forma inadequada. E é algo que a gente precisa se preocupar, ter muita atenção na nossa ergonomia no trabalho. Tá. E mesmo usar o telefone, o laptop, enfim. E crianças já estão começando a ficar com dores e probleminhas por causa disso. Né? Isso é um ponto especial, né? O que a gente tem percebido nos consultórios médicos é que a frequência com que os pais têm trazido as crianças em consultas tem aumentado bastante. Isso acho que muito em virtude dos dispositivos eletrônicos que estão toda hora no colo. E é algo que a gente tem que se preocupar, porque hoje são crianças e no futuro podem se tornar adultos com cervicalgia, como você bem comentou. Né? Ou seja, dores crônicas, né? Desculpa interromper. Não, imagina, a gente já vai falar inclusive da dor crônica, mas a gente tem um videozinho, eu queria que você comentasse durante as imagens, até porque penso eu, como te perguntei, você vai lá, faz uma corrida, faz uma atividade física, forçou ali um músculo e você sente uma dor ali fisiológica daquele músculo. Agora, quando a gente está falando de um músculo envolvendo cervical, é completamente diferente. Mas, para o meio da pauta, você vai me contar se tem um jeito de fortalecer essa região. Claro. Porque se a gente fortalece bíceps, tríceps, coxa, bumbum, será que a gente fortalece também o músculo, que é o que dói quando a gente tem o torcicolo? A gente já vai saber daqui a pouquinho. Mas primeiro, videozinho na tela para vocês entenderem o que acontece, o que a gente faz errado, que demonstra aí o mau uso, né, dessa região. Aí, o que a gente está observando? Nós estamos observando, essa é a nossa coluna cervical, ou seja, são 7 vértebras, a primeira e a segunda são vértebras especiais, onde a gente acaba tendo quase que 50% da nossa movimentação entre essas primeiras
2 vértebras, e na sequência a terceira e a sétima vértebra que compõem a nossa região cervical. Tá. Né? Além disso, a gente tem articulações que são capazes de produzir movimento, ou seja, a gente tem uma coluna, que é o nosso pilar de sustentação, mas é uma coisa dinâmica, ela tem movimentação. E toda essa movimentação ela acontece graças a um sistema de músculos e ligamentos que são extremamente complexos, mas que permitem a movimentação adequada do nosso pescoço e que ele está aí justamente para suportar a nossa cabeça. Então são vértebras um pouco menores do que a da região lombar, que são elas, além de sustentar o nosso peso, elas acabam, tudo que a gente carrega, tudo que a gente faz de atividade física, são vértebras próprias para isso. Tá. E a região cervical são vértebras um pouco menores, portanto suportam um pouco menos de carga. Mas a cabeça é pesadíssima, né, doutor? A cabeça é pesadíssima, só que uma coisa que a gente percebe, a gente tem que lembrar um pouco da física que a gente aprendeu um pouco no colégio, quando a gente está com um bom alinhamento, ou seja, nossa cabeça está centrada, a distribuição de carga é harmônica, então aí a nossa coluna faz um bom trabalho, um bom serviço. Quando a gente posiciona o pescoço para frente, a ação da gravidade é muito intensa e a gente aumenta essa sobrecarga em cima das vértebras, dos ligamentos e do disco intervertebral. Tá. Então, consequentemente, a gente pode ter um pouco mais de dor em virtude dessa má postura. Vamos falar de alguns casos, então, até para o pessoal de casa saber assim, aconteceu tal coisa, o que eu devo fazer, que você tem algumas opções aqui na mesa. Vamos lá. Por exemplo, travesseiro. Quando a gente considera o travesseiro legal e quando ele já está também piorando esses quadros, a pessoa que acaba acordando com frequência com torcicolo? Essa é uma ótima pergunta a respeito do travesseiro. O que a gente recomenda é que seja um travesseiro, obviamente, macio, confortável e que para aquelas pessoas que deitam, que dormem de lado, o travesseiro tem que ter mais ou menos a altura do ombro, para que a gente possa manter um adequado alinhamento do nosso tronco. Tá. Né? Comentando a respeito da forma de dormir, que muita gente me pergunta também, né? Então, a gente percebe que dormir de lado e dormir de barriga para cima são posições adequadas. A gente coloca a nossa coluna de forma confortável. Quando a gente tem que deitar de bruço, a gente precisa fletir demais, rodar demais o nosso pescoço. Então a gente passa longas horas com o nosso pescoço numa posição de extrema rotação e que muitas vezes acarreta um pouco de dor também. Tá, então tem que tomar cuidado, né? Sim, Embora quem é viciado em dormir aí de bruço, é um exercício difícil tentar mudar essa postura do sono, né? Você sabe que são umas dificuldades que a gente tem. Quando a gente pensa em mudanças ergonômicas, é mais fácil a gente trabalhar questões do dia a dia. Quando a gente vai dormir, na hora de pegar no sono, a gente acaba virando para aquela posição que a gente está acostumado e é difícil, às vezes, a gente tentar adequar essas questões do sono. Tá aí. Vamos colocar a perguntinha do público e aí ele vai dizer o que fazer quando a gente acorda assim. Porque a gente tem que trabalhar, o dia tem que seguir, né? Olha lá. Na tela, um beijo, Jeane, obrigada. Até quantos dias pode durar o torcicolo, o que é normal? Jeane, essa foi uma ótima pergunta. Quando a gente pensa nas dores no pescoço, o torcicolo, ele normalmente dura 2, 3, até 7 dias. A gente tem que se preocupar um pouco com aquelas dores crônicas, né? O torcicolo, classicamente, ele está relacionado a uma má postura, ou seja, um evento que marcou aquele início da dor. Agora, quando a gente tem uma dor que se estende por semanas, eventualmente por meses, a gente tem que se preocupar, porque possivelmente a gente tem alguma coisa por trás desse torcicolo. Ou uma ergonomia inadequada que perpetua essa dor, ou alguma coisa por trás, como um desgaste do disco, uma artrose numa articulação, enfim, vale a pena a gente consultar um médico quando a gente tem dores que se estendem por mais tempo do que o habitual. Tá aí, mais uma perguntinha do público na tela. Olha lá. Um beijo, Maria, obrigada. Mudar repentinamente um ambiente quente para um ambiente frio aumenta então a possibilidade de ter torcicolo? Aumenta. O que a gente percebe é que no frio, e a gente constantemente vê as pessoas se questionando, no frio tem mais dor, né? Por que a gente tem mais dor? A gente se encolhe mais, é por isso? A gente tem mais, na verdade, a gente tem mais contratura muscular no frio. E o torcicolo não deixa de ser uma contratura muscular. Então, quando a gente passa de um ambiente quente para o frio, muitas vezes deflagra um quadro de dor. A gente tem aquela contração da musculatura e acaba tendo dores em virtude disso. Aí aconteceu, você acordou com essa dor. E ainda é segunda-feira, o dia é longo e a semana também. O que fazer neste momento? Identificou a dor. Nesse momento, você ainda não sabe se é porque você dormiu, fez alguma coisa. Eu, por exemplo, as minhas principais dores de torcicolo é quando eu estou fazendo algum exercício para ombro ou bíceps e eu acabo fazendo uma postura errada que trava. Mas cada um tem aí a sua causa. Tá.
que a gente faz? Então, quando a gente tem uma contração muscular, um torcicolo, de curta duração, sem sinais que trazem uma preocupação para a gente pode usar inicialmente uma compressa quente, ou seja, tentar relaxar um pouco aquela musculatura. Eventualmente a gente pode usar, como você está segurando aqui, um colar cervical. É algo que estabiliza o nosso pescoço, deixa ele numa única posição, então traz um certo alívio. É algo que a gente deve usar por um período curto de tempo, 1, 2, 3 dias, normalmente é o suficiente para que a dor diminua e a gente volta ao estado original, ou seja, sem dor. Esse daqui é aquele que pode aquecer ou não? Que tem uns que já são térmicos, né? Esse aqui não. Esse é simplesmente um colar de espuma para manter o pescoço com bom alinhamento e não forçar. E não forçar, exatamente. Agora, tem aqueles... Então, assim, tá inflamado, a gente coloca quente ou frio? Então, no caso do torcicolo, por ser uma contratura muscular, o ideal é que a gente faça uma compressa quente. E, aliás, é uma boa conduta, fazer uma compressa, uma bolsa de água quente, né, aquelas bolsas que a gente tem em farmácia, ou aquelas outras coisas que a gente coloca no micro-ondas e aquece, aqueles cestinhos com sementes, enfim. Formas de aquecer essa região normalmente são adequadas e trazem, sim, um alívio para a dor. Um confortozinho, né? Porque claro, aí dá para começar segunda-feira. Tem aí alguns... não vamos falar, tem várias marcas até, mas são adesivos que podem ter anti-inflamatório. Isso. Certo? A gente pode usar sem consultar um médico? Ou o ideal é que a gente avise o médico antes ou passe no pronto-socorro, enfim, e tenha uma orientação para o uso desses adesivos? Não, esses adesivos que são largamente vendidos nas farmácias, a gente pode usar. Isso, de fato, traz um certo alívio. No início, ele produz uma certa alteração de temperatura local. Ele tem algumas substâncias que relaxam um pouco. O cheirinho tá aqui. Tem um cheirinho, né? Quando você sente o cheiro, alguém está passando, você já percebe logo. Tá com alguma... torcicolo. É verdade. E, enfim, são coisas que, de fato, ajudam. A questão é que as substâncias que existem nesses emplastros, elas não têm tanta absorção pelo nosso organismo de forma geral, né? A pele não é um órgão feito para absorver, né? É diferente a gente tomar um comprimido de um analgésico, por exemplo, né? O nosso intestino, esse sim foi feito para a absorção das substâncias. Então, essas substâncias ficam nessa região da pele, então a gente pode sim usar esse tipo de emplastro. O que a gente percebe é que o torcicolo é algo autolimitado, ou seja, tem um tempo de duração. Né? E tudo que a gente puder usar, tiver à nossa disposição, como compressa, imobilizadores e emplastros, vão trazer um certo alívio para a gente. Perfeito. Perguntinha do público na tela. Olha lá. Um beijo, Kátia, obrigada. Somente relaxantes musculares amenizam a dor? Então, o que a gente... Vai, o uso de um anti-inflamatório... Uma massagem cabe nesse momento ou pode piorar? Já ouviram aquela história? Nossa, eu tô travada, mas aí eu fazer massagem piorou. Será? A gente pode mexer na região, deixar alguém tentar soltar esse músculo ou pode ser perigoso? Quando a gente está falando de torcicolo, de fato, uma massagem pode ajudar, né? Especialmente porque a gente está pensando numa dor de origem muscular. Então, alguém massageando a nossa musculatura, soltando aqueles músculos, vai trazer um certo alívio. Em relação aos remédios, a gente recomenda que eles sejam usados conforme orientação médica, mas a gente tem 3 classes, os relaxantes musculares, os analgésicos e os anti-inflamatórios. Os 3 estariam indicados nessas situações, mas convém que o médico dê uma olhada, porque existem efeitos colaterais, enfim, é algo um pouco mais amplo da gente discutir aqui no programa. Doutor, para a gente encerrar, para ficar como um alerta, quantas vezes por semana apresentar um quadro como esse de dor seria considerado algo já perigoso e que merece um cuidado maior, ir ao médico, que pode se tornar cervicalgia? Cervicalgia. O que leva, então? Quantas vezes por semana? A cervicalgia, que é a dor no pescoço, como você comentou, a cervicalgia crônica é a dor por um longo período no pescoço. Não um número específico de vezes na semana, mas a apresentação constante por mais de 3 semanas é algo que a gente tem que se preocupar. Ou seja, 3 semanas sistematicamente apresentando dores no pescoço. Especialmente se a gente tiver associado à dor no pescoço algum tipo de irradiação para os braços, né, que a gente já começa a pensar, será que tem algum nervo apertado? Será que tem um pinçamento que a gente não está sabendo exatamente?
E pacientes que também têm outras doenças, como, por exemplo, osteoporose, sujeitos que tiveram algum tipo de trauma, merecem uma investigação um pouco mais detalhada também. Porque pode ser uma hérnia, né? Pode ser uma hérnia, no caso de um trauma pode ser uma fratura, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É importante a gente investigar esse tipo de situação. Não é aquela cervical de momento, de uma noite mal dormida. Exatamente. Última perguntinha do público na tela, dá tempo, olha lá, quem escreveu pra gente? Um beijo, Manu, obrigada. Massagens, então, no local ajudam a amenizar a dor, a gente estava falando, desde que sejam bem feitas, né? Exatamente. Se a pessoa não entender nada... Isso a gente tem que ter um certo cuidado com isso. A massagem, aquela que relaxa a musculatura, isso de fato ajuda bastante, né? Mas tem que ser uma pessoa que está acostumada, uma pessoa habilitada a fazer esse tipo de procedimento, né? Porque por vezes a gente vê realmente as pessoas, puxa, fiz uma massagem, acabei piorando um pouco da dor, e agora o que eu faço? Não, gente, o negócio é sério, porque assim, quando você está travado, vamos falar assim, o popular, você trava literalmente. O dia fica insuportável, você não consegue fazer nada, parece que o negócio fica latejando ali, ó, tá ali, né? E você se desconcentra, não consegue ficar atento a outras coisas. Então, assim, tem que tomar cuidado. Se é postura, tem que corrigir, porque imagina conviver com isso o resto da vida. O melhor que tratar é a gente prevenir esse tipo de quadro, né? Com uma ergonomia adequada, hábitos saudáveis de vida, atividade física. É isso mesmo. Falando em atividade física, daqui a pouquinho já conto pra você esse que vai rolar no Você Bonita. Eu vou agradecer Guilherme Meyer, que é ortopedista especialista em doenças, então, de coluna. Obrigada. Obrigado. Até a próxima.